estudar hoje raiz quadrada exata de números inteiros, tá bom? Ó, exatamente na página 69. Se vocês prestarem atenção, tanto o exercício quanto o conteúdo tá tudo dentro da página 69. É uma única página, então é um assunto bem rápido, bem tranquilo de se aprender, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma. Então, gente, o que é uma raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial, tá? Então, aqui eu coloquei essa imagenzinha aqui para a gente poder entender os conceitos, né? Os elementos que compõem uma raiz. Neste caso, nós temos aqui o símbolo da raiz, que nós chamamos de radical, tá? Ele é representado por esse símbolo aqui, ó. Aí, a gente tem o valor de A, que é o radicando, né? O N, que é o índice. Com esse N aqui, vocês não precisam se preocupar. Como a gente está falando de raiz quadrada, o índice sempre vai ser 2, tá bom? Então, com o índice, vocês não precisam se preocupar, porque ele sempre vai ser 2 aqui. E o B é raiz de A, ou seja, o P é o resultado, né, da operação dessa raiz. Então, só aprenda aí os elementos de uma raiz quadrada. O A é o radicando, o N é o índice, o símbolozinho aqui nós chamamos de radical e o B é o resultado dessa raiz, tá? O B é a raiz de A. Beleza? Aí vem a primeira pergunta para a gente se conceitualizar do que seria uma raiz quadrada, né? Quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Então, basicamente, a pergunta está querendo saber qual é o resultado da raiz quadrada de 16, tá? Então, quando a gente vê lá no conceito, gente, raiz quadrada nada mais é do que um número que é elevado ao quadrado seja igual ao radical. Ou seja, nós temos que pensar em um número que elevado ao quadrado, esse número seja igual ao que está dentro do radical, tá? Quando nós temos aqui ausência de números no índice, né? Isso significa que esse índice aqui é 2, tá? Não é necessário colocar no índice 2. A gente só precisa colocar se for a partir de 3, raiz cúbica, raiz quarta e assim sucessivamente, tá? Relacionado à raiz quadrada, nós não precisamos trabalhar com índice. Basta que a gente coloque aqui o sinal do radical, tá? E o número embaixo aqui. Então, nesse caso, eles precisam saber quais são os números que têm a raiz igual a 16. Acompanha comigo. Qual é o número, gente, que elevado ao quadrado, ele vai ser igual a 16? Que número 4. é isso? O 4, não é isso? 4. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, tá? Aí ele pergunta quais são os inteiros cujos quadrados são iguais a 16. Bom, nós vimos isso na aula de potenciação, né? Que este número aqui, mais 4, e o oposto dele, menos 4, correspondem ao mesmo valor, né? Tanto menos 4 ao quadrado quanto mais 4 ao quadrado são iguais a 16, independente, né, da base ser positiva ou negativa, porque nós estamos com um expoente par. Então, quando eu tenho um número negativo, uma base negativa elevada a um expoente par, esse resultado com certeza vai ser positivo, tá? Então, quais são os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Ora, mais 4 e menos 4, tá bom? Então, raiz quadrada é exatamente isso, é só isso, é você lembrar, tá? Um número que é elevado ao quadrado seja igual ao que está dentro da raiz. Tranquilo? Vamos resolver aqui alguns exemplos, ó. O primeiro exemplo, raiz quadrada de 36, né? A raiz de 36. Qual é o número que é elevado ao quadrado é igual a 36, gente? 6, não é isso? 6. Então, ó, se 6 vezes 6, né? Se 6 ao quadrado é igual a 36, então a raiz quadrada de 36 é igual a 6. 64. Qual é a raiz quadrada de 64, gente? 6 também. Não. 32. Quanto? 6 não, não é 6 não, é 32. Não, gente. 32 não. É o número, 8. presta atenção, é o número que é elevado ao quadrado é igual a 64. 4? Elevado ao É quadrado. É 8, gente, é 8. É um É o número 8, que é verdade. elevado ao quadrado seja igual a 64. Qual é esse número? É o 8, né não? 8 ao quadrado, que é o quê? 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é o quê? 64, não é isso?
Então, se o número elevado ao quadrado, né, se ele vezes ele é igual ao radical aqui, ao radicando, é igual a 64, então com certeza a raiz de 64 é 8, tá bom? Então vocês têm que pensar no número que é elevado ao quadrado seja igual ao radicando, tá? Não é dividir, não é multiplicar por 2, tá bom? É ao quadrado, certo? 100, qual é a raiz quadrada de 100? 10. Qual o número que é 10? elevado ao quadrado é igual a 100? 10. Muito bem, 10. Então, ó, se 10 ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, é igual a 100, então a raiz quadrada de 100 é igual a 10, tá bom? E aqui por último, 49. 7. É o 7, não é isso? Por quê? Porque o 7 ao quadrado, que é igual a 7 vezes 7, é igual a 49. Então, se 7 ao quadrado é igual a 49, então a raiz quadrada de 49 com certeza é igual a 7, tá bom? Então, muito simples, muito fácil de se fazer. Basta que vocês saibam a tabuada, tá bom, gente? Então, a gente só precisa observar algumas coisas, tá? Primeira coisa, o oposto de uma raiz quadrada. Um exemplo. A raiz quadrada de 16 é o número positivo mais 4. Nós vimos isso lá no primeiro. Indica-se raiz quadrada de 16 igual a mais 4. Observe-se que existe o oposto do número raiz de 16, que é menos raiz de 16. Ou seja, gente, é importante que vocês entendam que raiz quadrada é um número, tá? A raiz quadrada de 16 aqui está dizendo que é igual a mais 4. A gente lembra que números opostos são aqueles que têm a mesma distância com relação ao zero na reta numérica, mas possuem sinais diferentes, tá? Então, qual é o oposto da raiz de mais 16? É menos raiz de 16. Por quê, gente? Ó, a gente conserva o sinal aqui e resolve essa raiz quadrada. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos, qual é a raiz de 16? Não, mais 4. 4, Menos né? 4. Mais 4, né? Então aqui, ó, mais 4, ó. Aí aqui fica mais por menos, dá menos. E fica menos 4, tá bom? Então quando a gente vai escrever um oposto de uma raiz, é necessário que a gente coloque o sinal negativo fora da raiz, tá bom? Eu vou mostrar outro exemplo com a raiz com menos dentro da raiz e que isso não é possível de determinar dentro dos inteiros, tá? Então, se eu quiser escrever, por exemplo, o oposto de 25, de raiz de 25, qual é o oposto disso aqui? Raiz de 25 é igual a quanto? 5. 5, não é isso? Então, qual é o oposto de raiz de 25? Ó, é menos raiz de 25, tá bom? Que isso aqui vai ser igual a menos mais 5, que é igual a menos 5. Tá bom, gente? Então, quando a gente for escrever o oposto de uma raiz, a gente coloca o sinal negativo fora da raiz. Isso é importante. Fora da raiz, certo? A raiz não pode englobar o sinal de menos. A raiz quadrada. Tá? Segunda observação. Raízes não definidas em Z, não definidas nos inteiros. Nem sempre é possível determinar a raiz quadrada nos inteiros. Por exemplo, números como raiz de 10 e raiz de menos 36 não estão definidos no conjunto dos números inteiros. Então vamos analisar separadamente essa informação aqui. Ó. Números como raiz de 10 e raiz de menos 36 não estão definidos, ou seja, não é possível determinar dentro do conjunto que nós estamos estudando, que é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Por exemplo, raiz de 10, tá? Não significa que essa raiz não existe, essa raiz existe, só que nós não conseguimos determinar ela com os conhecimentos que nós temos até agora, que são os conhecimentos de números inteiros, naturais e inteiros, tá? Então, assim, raiz de 10, qual é o resultado disso aqui? Nós não conseguimos determinar isso aqui nos inteiros. Por quê, gente? Porque dentro dos inteiros não existe um número inteiro que elevado ao quadrado seja igual a 10. Tá bom? Não existe. Nós não conseguimos pensar dentro do conjunto dos inteiros em um número que elevado ao quadrado seja igual a 10. Então, se nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos determinar essa raiz aqui dentro do conjunto dos inteiros, tá? Dentro do conjunto dos inteiros, isso aqui é indeterminado, tá? Nós não conseguimos determinar. Por exemplo, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 3, raiz de 8, raiz quadrada de
13, tá? Esses números aqui, nós não conseguimos pensar em um número inteiro que elevado ao quadrado seja igual ao que está aqui dentro da raiz. Que número é esse que elevado ao quadrado é igual a 5? Que número inteiro é esse que elevado ao quadrado é igual a 7? É igual a 3? É igual a 8? É igual a 13? Tá? Dentro dos inteiros, nós não conseguimos definir essas raízes aqui. Tranquilo? Então, por isso que nós dissemos que nem todas as raízes quadradas são determinadas dentro do conjunto dos inteiros, tá? Então, quando cair alguma questão, vocês verem que tem um número que nós não conseguimos pensar em um número inteiro que elevado ao quadrado for igual a ele, então basta que nós coloquemos indeterminado ou não está definido em Z, não está definido nos inteiros, tá? E aqui é o segundo caso, que é o de raiz de menos 36. Esse caso aqui, gente, é totalmente diferente desse de oposto, tá? Porque aqui no oposto nós estamos deixando o sinal negativo fora da raiz, o sinal de menos está fora da raiz. Mas observa que aqui é raiz de menos 36. Isso aqui é diferente de menos raiz de 36, tá? Isso aqui é diferente de menos raiz de 36. Então, por que que menos raiz de 36 é indeterminado? Não está definido dentro do conjunto dos inteiros, gente. Porque nós não conseguimos pensar em um número que elevado ao quadrado vai ser igual a um número negativo. Nós vimos lá com a professora Tabata, na semana passada, na aula de potenciação, que quando nós temos um número negativo elevado a um expoente par, que nesse caso é o expoente 2, que é o que a gente está estudando aqui, é impossível que esse resultado aqui seja negativo. Não tem como esse resultado aqui ser negativo. Ou seja, nós não conseguimos pensar em um número que elevado ao quadrado vai ser igual a menos 36. Ah, professor, mas e o menos 6? Tanto o mais 6 quanto o menos 6, gente, se nós elevarmos ao quadrado, ó, isso aqui vai ser resultado positivo. Mais 6 vezes mais 6 vai ser igual a mais 36. E aqui da mesma forma, menos 6 vezes menos 6, né? Menos 6 ao quadrado vai ser igual também a mais 36. Então, ambos os resultados, mais 6 e menos 6 elevados ao quadrado, dá um número positivo, dá 36 positivo. Então, é impossível que nós consigamos determinar aqui, dentro dos inteiros, a raiz de menos 36. Então, isso aqui também é indeterminado. Isso aqui também é indeterminado dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, lembre sempre desses dois casos. Números que não têm uma raiz quadrada exata, não são um quadrado perfeito, tá? E números que são negativos dentro de uma raiz quadrada são indeterminados. São esses dois casos aí que vocês precisam aprender de indeterminação, que não está definido dentro dos números inteiros. Alguma dúvida até aí? Não. Para frente. Essa observação aqui, ela não está no livro de vocês. No entanto, eu achei importante trazer ela para cá, porque isso vai ajudar muito vocês a resolverem raízes. Não só quadrado, mas quando vocês estiverem lá no nono ano, quando vocês forem estudar raiz cúbica, raiz quarta e assim sucessivamente, é muito mais fácil de aprender, tá? Então, é potência dentro da raiz. Quando o número estiver dentro da raiz e o índice da raiz for o mesmo do expoente, então é permitido o famoso corte, né? A gente pode cortar, simplificar, por assim dizer. Por exemplo, raiz quadrada de 9 ao quadrado. Ó, quando o número que estiver dentro da raiz e o índice da raiz for o mesmo do expoente, ó, o índice da raiz, tá? For o mesmo do expoente, ó, o expoente aqui é 2. E quem é o índice da raiz aqui? Também é 2, tá? Então isso significa que a gente pode cortar. Como assim, professor? Ó, se eu tenho raiz quadrada de 9 ao quadrado, isso aqui nada mais é do que, ó, corta esse expoente com essa raiz aqui, é igual a 9, tá?
Então, isso aqui é só um macete para cortar caminho. Não significa que resolver da forma, primeiro resolvendo a potência e depois resolvendo a raiz aqui, esteja errado. Como assim, professor? Tá, raiz quadrada de 9 ao quadrado. Então, a gente vai fazer o que primeiro? Vamos resolver primeiro aqui a parte da potência. Aí fica raiz quadrada de 9 vezes 9, né? 9 ao quadrado, 81. E qual é a raiz de 81? 9. Tá bom, gente? Então, é só para cortar caminho, é só um macetezinho para vocês, né, não perderem tanto tempo quando forem resolver. Se o expoente for o mesmo do índice, no caso, se o expoente que for 2 e o índice da raiz também for 2, então vocês podem simplesmente cortar, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, veja bem, eu tenho raiz quadrada de 11 ao quadrado, tá? Então aqui, ó, tenho índice 2, índice da raiz 2 e o expoente dentro da raiz aqui também é 2. Eu posso simplesmente, ó, opa. Então o resultado aqui é 11, beleza, gente? Isso aqui é só um macete, vocês podem resolver da forma normal, né? Colocando aí, resolvendo primeiro a potenciação e depois resolvendo a raiz, tá bom? Dúvidas? Não. Não. Vamos para frente. E a última observação que eu quero trazer, raiz quadrada de zero, tá? A raiz quadrada de zero é zero. Por quê? Ora, por quê? Porque zero ao quadrado é zero, né? Então, se eu tenho raiz de zero aqui, qual número que é elevado ao quadrado vai ser igual a zero? Ora, o próprio zero. Por quê? Porque zero ao quadrado é zero, né? Zero vezes zero é zero, ou seja, então a raiz quadrada de zero também é zero. Da mesma forma que a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê, professor? Ué, porque 1 ao quadrado é igual a 1, não é isso? 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a raiz de 0 é 0 e a raiz de 1 é 1. Tá bom, gente? Dúvida aí nessa parte? Não, né? Não. Muito simples. Não. Beleza. Muito fácil. Muito fácil, né? Então, Por que agora... tem notificação do Nubank chegando aqui pra mim se eu nem tenho o Nubank? Eu não sei o que é. Agora Desligue o microfone, por favor. Desculpa aí. Beleza. Então vamos lá, vamos resolver aqui esse exercício. Determine o valor da raiz quadrada de menos 2 vezes mais 4 ao quadrado vezes menos 8. Então, gente, existem duas formas para a gente fazer isso. Nós podemos resolver, né? Tudo, primeiro resolve essa potência, depois multiplica tudo, a gente pode simplesmente ir cortando, tá? Eu vou fazer da forma mais tradicional, resolvendo tudo, resolvendo a multiplicação, resolvendo a potência, para vocês enxergarem o que a gente vai fazer aqui. Então é só conta, só braço, ó. Tenho que resolver o resultado da raiz quadrada de menos 2 vezes mais 4 ao quadrado vezes menos 8, tá? Então a gente resolve o que primeiro? Vamos resolver primeiro essa potência aqui. Então isso aqui vai ser igual a raiz de menos 2 vezes mais 4 ao quadrado. Dá quanto, gente? 8. Não, ao quadrado. Mais 4 ao quadrado. Mais 4 vezes mais 4. 2. 16. Mais 16. Isso, mais 16. Mais 16 vezes menos 8. Beleza? Aqui vai ficar como? Ó? Bota raiz. Menos 2 vezes mais 16. Vamos fazer o jogo do sinal primeiro. Ó. Menos por mais dá menos. Não é? menos 16 vezes 2 ou 2 vezes 16. Isso aqui dá quanto, pessoal? 32. 32. Então, ó, menos 32 que multiplica menos 8. Beleza? Aí, ó, vamos repetir aqui. Abre a raiz e vamos resolver essa multiplicação aqui, ó. Faz o jogo do sinal, ó. Menos por menos dá mais. 32 vezes 8 dá quanto, gente? Deixa eu fazer aqui, que agora me pegou também. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. 256, tá? Então, agora chegamos
nos finalmente, que é resolver a raiz quadrada de mais 256. Com esse número que é elevado ao quadrado é igual a 256, gente. Pode fazer com calma aí. Qual é, gente? Esse número que multiplicado por ele mesmo é igual a 256. Ele vezes ele é igual a 256. Qual é? Não. 16? Isso. 16, não é isso? Então, o resultado aí dessa raiz quadrada é igual a 16, tá? Nada mais é do que um número que, multiplicado por ele mesmo, né, elevado ao quadrado, é igual a 256, né? Então, se nós elevarmos o 16 ao quadrado, ele com certeza é igual a 256, ou seja, a raiz de 256 é igual a 16, tá? Então, gente, vocês podem utilizar o método da fatoração também, tá? Em outro momento vai ser oportuno para me ensinar, caso a gente vá trabalhar com valores grandes. Mas eu acho que esses números aí, até 20 mais ou menos, vocês têm de cabeça decorado. Só questão de tabuada mesmo, tá bom? Vamos aqui resolver esse outro exemplo, ó. A área de um terreno com forma quadrada é de 64 metros ao quadrado. Qual é a medida em metros do lado desse terreno? Ou seja, gente, ele está dizendo que esse terreno aqui, no formato quadrado, ele inteiro, ele é igual a 64 metros quadrados, tá? Ele quer saber quanto é que mede esse lado A aqui, ó. 64 ele todinho, tá? Então ele quer saber quanto é que mede esse lado A, só um dos lados. Se os 4 lados medem 64, então o que é que a gente tem que fazer aqui para poder descobrir qual é o valor de A? Esse valor de A aqui, né, desse lado, ele vai ser igual a raiz quadrada de 64, tá? Então qual é o resultado, gente? Qual é a raiz quadrada de 64? 16. Mulher. Qual o número que elevado ao quadrado multiplicado por ele mesmo é igual a 64, gente? 8, não é isso? Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Então, se 8 ao quadrado é igual a 64, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. E o lado desse terreno, né, em metro, mede 8 metros. Tá bom? Era só resolver a raiz quadrada. A raiz quadrada de 64 é 8. Tá? Então vocês precisam treinar um pouquinho de tabuada, gente. Vamos estudar a tabuada aí, porque a maior dificuldade que eu tô vendo aqui não é nem com relação ao conceito de raiz quadrada, e sim de tabuada mesmo. Vocês não estão sabendo os quadrados. Calcule o valor da raiz quadrada de 4 ao cubo. Ou seja, ó, raiz quadrada de 4 ao cubo. Vamos lá, isso aqui é o que? A raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui dá quanto? 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá quanto? 64. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. 8. Então pronto. Qual o valor da raiz quadrada de 4 ao cubo? Né? 4 vezes 4 vezes 4. 4, 3 vezes, se multiplicando. Esse resultado dá 64. E aí tira a raiz de 64, que vai ser igual a 8. Né? Muito tranquilo, muito fácil de se fazer. Só questão de tabuada, tá bom? Aí vocês podem fazer também pelo aquele método que eu ensinei do corte. Vocês podem, né, tirar um 4 daqui. Nós aprendemos isso nas propriedades de potenciação, com a professora Tabata na semana passada. E aí corta o índice com o expoente, sobra um 4, a raiz dá 2, depois multiplica tudo, enfim. Mas é mais fácil que vocês façam assim, tá? Resolvam primeiro a potência e depois resolve aí essa raiz quadrada. Muito simples, muito fácil de se fazer, o conteúdo é isso. Não tem propriedade como na potenciação, é só questão de tabuada mesmo, tá bom, gente?